Rapaziada tricolor, nós somos o coletivo Camisa 11, sempre aberto pela esquerda, e essa é a TV Jovens Cronistas. Começa agora a nossa tribuna de debate sobre futebol, política e cultura, o Espaço Camisa 11. Um salve geral aos que nos têm acompanhado aqui no YouTube, no nosso Instagram e no Twitter, @Rádio Camisa 11. Com Mariana Mendes na produção, Cezinha Lima e eu, Marco Porto, vamos ter a honra hoje de conversar com Cássio Miranda Neto, querido Cássio, companheiro tricolor de esquerda, que além de ser sócio proprietário do Fluminense desde 77, tem uma longa lista de cargos não remunerados exercidos no nosso clube. Foi conselheiro eleito ininterruptamente de 81 a 96, diretor de patrimônio 81 e 82, benemérito desde 99 e conselheiro nato de 99 até hoje. Além disso, Cezinha, nosso Cássio acumulou também grande experiência nas categorias de clube, nas categorias de base do clube. Conta aí pra gente. É verdade. E eu só quero chamar a atenção, relembrar, que eu estava no conselho quando da votação da benevolência do Cássio. E o Milton Mondeblat, que estava na mesa do conselho, ele elencou essa série de serviços do Cássio prestados ao Fluminense, como você fez ainda agora, há pouco. Mas ele chamou a atenção para uma questão que ele considerou fundamental, central. Ele disse: e além disso tudo, ninguém é mais tricolor, é mais fluminense que o Cássio. Pode ser igual, mas não tem. Eu concordo com ele. Ô Cássio, você está já há algum tempo, você trabalhou muito tempo com as categorias de base do Fluminense, com o Projeto Guerreirinhos, e Xerém tem se destacado, a grande mídia exalta o trabalho de Xerém e a gente percebe, né, os jogadores que são formados, etc. A gente pode ter alguma crítica aqui ou ali, mas tem que reconhecer que existe um trabalho. Conta para a gente qual é o segredo de Xerém, se você concorda que Xerém tem toda essa qualidade. Conta para a gente um pouquinho da história de Xerém. Bom, boa noite, meus amigos tricolores, pessoal de esquerda, que não seja tricolor, mas que esteja nos assistindo também. Muito contente de estar aqui com vocês. Sobre Xerém, cara, eu acho que o maior segredo é a mão de obra. O Fluminense nunca investiu tanto assim como outras equipes, principalmente paulistas e os gaúchos, que têm mais dinheiro, né? O Fluminense. Mas o Fluminense sempre se destacou por ter profissionais de altíssima categoria, desde os treinadores, aos coordenadores, aos preparadores físicos. Então, Xerém não é uma fábrica só de jogadores. O Fluminense forma em Xerém atletas profissionais de várias categorias, né, para o futebol. Médicos, massagistas. Toda a nossa equipe médica hoje do profissional começou em Xerém. Os massagistas, idem. Então, eu acho que o segredo de Xerém está na qualidade da mão de obra, que é muito difícil você entrar para trabalhar em Xerém. Realmente, o processo de seleção é muito grande e todos gostam de trabalhar em Xerém, porque, apesar do Fluminense nem sempre estar com os salários em dia, né? Mas isso também não é só problema deles, né? Mas o ambiente de trabalho em Xerém é muito bom. E essa seleção, Cássio, como é que ele é feito, esse processo seletivo? Existem dirigentes que têm essa responsabilidade de fazer esse processo seletivo. Agora, recentemente, o Fluminense, acho que foi o ano passado, me corrija se eu estiver errado, trouxe o Edu, profissional,
de altíssima qualidade, até onde eu sei. Ele hoje está na é o técnico do nosso time sub-20. Quem é que faz essa seleção? Quem é responsável por isso? Como é que isso é feito? Bom, dependendo do profissional que vamos contratar, né? Eu sou de uma época, comecei em Xerém em 1980, quando as coisas não eram tão profissionais como são hoje, né? A diretoria era apenas de pessoas abnegadas que dispunham a parte do seu tempo para trabalhar. E nós fazíamos a seleção, os cargos mais altos, né? Hoje contamos com profissionais, o coordenador de futebol, que era o principal responsável para essa seleção, né? Mas geralmente algum diretor amador faz parte. Eu acho muito importante isso, porque o profissional hoje está no Fluminense, amanhã pode estar no Atlético Mineiro, pode estar no São Paulo, e o diretor muito dificilmente vai estar em outro clube, porque é uma coisa que é movida pela sua paixão. Então, a seleção é feita, o Fluminense, logicamente, nem anuncia nada, né, de boca a boca, e é feita por entrevista. Tá? O contato é pessoal. E eu me lembro quando o Fluminense foi o primeiro clube do eixo Rio-São Paulo a ter um fisiologista. Eu me lembro que, na época, né, as pessoas mais velhas, né, o pessoal ligado ali à vice-presidência, a presidente, falou: fisiologista? Para que é isso? Para que é isso? Já temos um fisioterapeuta. Não, fisioterapeuta não tem nada a ver com fisiologista. Nós fizemos... Eu me lembro que fui eu e Marcelo Teixeira, nós que não conhecemos o assunto, né, mas também não somos pessoas totalmente sem conhecimento algum, né? E nós íamos entrevistar 8 pessoas. Na sexta entrevista, quando acabou a sexta entrevista, eu e o Marcelo olhamos um para o outro e falamos: é esse aqui, vamos contratar esse aqui. É o Márcio Assis, que hoje é considerado o pai da fisiologia no Brasil, na fisiologia esportiva, né? Hoje, infelizmente, ele está no Vasco da Gama, né? Ele está conosco, mas ele, por uma briga lá com o profissional da época, ele se afastou, ficou 2 anos fora do futebol e agora voltou e está no Vasco. Mas a mesma coisa, treinador de goleiro, o Vitor Hugo, que é o treinador de goleiro do Grêmio hoje, trabalha com o Renato Gaúcho, ele foi o primeiro treinador de goleiro da base do Fluminense. Não existia esse cargo, treinador de goleiro. O falecido Zé Carlos Vilela até brincou comigo, eu era garoto na época, falou assim: treinador de goleiro? Mas que isso? Daqui a pouco você vai querer ter treinador de zagueiro, treinador de atacante. Não, sim. Mas nós fomos em frente e conseguimos criar esse cargo, treinador de goleiro. Primeiro era um treinador de goleiro para todas as categorias, aí logo em alguns meses nós vimos que não dava para ser um só, porque enquanto o infantil jogava, o juvenil tinha que estar aquecendo, porque o jogo era sequenciais sempre. Eu falei: como é que o cara vai estar no jogo e vai estar aquecendo o goleiro que vai entrar? Aí criamos o segundo, que hoje o Fluminense tem, que eu saiba, 5 treinadores de goleiro, né, para diversas categorias. E, cara, a diferença da comissão técnica do Fluminense para que era antigamente é uma coisa espantosa. Eu me lembro, a gente chegava no Fla-Flu, chegava 2, 3 diretores, 5 pessoas. Era o treinador, o preparador físico, o roupeiro, o massagista e o médico. Só. Hoje vai o Fluminense jogar na Gávea, ver quantas pessoas chegam lá com uniforme, geralmente o uniforme das comissões técnicas são verdes, né? Então, vamos ver quantos de verde tem lá. 18, 20. Então, hoje, é uma discrepância falar em 2020. Comparar com 1983 é uma coisa que não dá para fazer essa comparação. É outro mundo. O Fluminense foi dos primeiros a reconhecer a importância desses profissionais diferenciados, da questão da fisiologia, a questão da nutrição, a questão da sanidade
mental. Psiquiatria, assistência social. Pois é, a questão... Cezinha, isso tem uma coerência histórica. O Fluminense é o primeiro clube a ter um departamento médico, a ter um médico no clube para ter os jogadores. Eu não sabia disso. Aliás, esse médico era nosso ex-jogador. Formou-se em medicina e passou a ser médico do clube. Foi o primeiro. É legal. Cássio, você está dizendo que a base do Fluminense, que sem dúvida nenhuma tem uma tradição de produzir grandes jogadores, infelizmente nem sempre para o time, frequentemente para exportação, mas de qualquer maneira do clube, né? Financeiramente. Mas você diz que isso se dá mais pela excelência dos recursos humanos que trabalham lá do que propriamente por investimento. Mas afora investimentos próprios do clube, a CBF, por exemplo, ajuda? A CBF dá algum apoio à base do futebol brasileiro? Mas atrapalha, ajuda nada, e às vezes atrapalha. Né? É um absurdo. A seleção brasileira é convocada num calendário que, às vezes, até a final do Campeonato Carioca, as rodadas finais do Campeonato Carioca, ela resolve fazer um período de treinamento. Então, vai o Fluminense, os seus adversários, eles vão jogar e não tem... Eles têm seus principais jogadores, porque não... Desfalcados. A CBF não olha o calendário estadual, entendeu? Agora, mais recentemente, vamos dizer, de uns 3 a 4 anos, ela começou a organizar os campeonatos brasileiros. Aí ela ajuda com passagem aérea limitada a 20 pessoas, ou 22 pessoas, que aí o Fluminense tem que completar, porque você não vai jogar no Rio Grande do Sul com 25 pessoas, sendo que só de jogadores, agora podem ficar 11 no banco, então só de jogadores vão 22. Então você tem que ir uma gama maior. Mas aí a CBF começou a ajudar, mas isso é muito recente. Tá? E ela nunca ajudou nem em material, nem em cursos. Hoje ela tem cursos, mas ela oferece os cursos pagos. Geralmente, o que é feito? Ela chega e fala, vou fazer curso na área de preparação física. Eu vou dar 10 bolsas para o futebol carioca. Aí o Fluminense pega 2, Flamengo 2, Vasco 2, Botafogo 2 e o outro time pequeno pega 1. O resto, nossos profissionais são enviados e eles pagam do próprio bolso. O máximo que o Fluminense dá é uma licença deles faltarem ao trabalho, que geralmente esse curso demora 3 semanas, um mês, que o Fluminense se licencia, mas eles pagam do próprio bolso para a formação. Porque hoje existe uma máquina de ganhar dinheiro na CBF que são com esses cursos. Inclusive, eu vi no programa, por acaso, ontem, Oi? Os cursos são caros, são baratinhos. Os cursos são caros, sim, é uma faixa de R$3.500, R$4.000 para um curso de 3 semanas, um mês, entendeu? Fica lá, direito a nada, só tem direito, acho que é um coffee break, almoço e jantar por conta dos profissionais, quer dizer, é muito caro. Mas ontem alguém até perguntou, foi feita uma pergunta na CBF, se essa formação de treinadores lá na CBF não está homogeneizando demais o jeito de pensar dos nossos treinadores. Porque o futebol exige diversidade de ideias, e hoje os treinadores brasileiros estão quase todos pensando do mesmo modo. Então, perguntaram à CBF se esses cursos não estão causando isso. Eu não posso responder, não sei responder se é verdade ou não, tenho capacidade para dar. Estão promovendo uma pasteurização dos treinadores, né? Aí chega um gringo aqui, do 3º escalão europeu, e abafa a banca, faz um sucesso irresistível. Pois é, você pega o Campeonato Brasileiro desse ano, dos 5 primeiros, 3 são estrangeiros. Um é o Fernando Diniz, que pensa fora dos outros, é bem diferente, e o outro é o Vanderlei. Dos 5 primeiros colocados brasileiros desse ano, 3 são estrangeiros. No ano passado, campeão e vice foram estrangeiros. O Vanderlei também não se pode dizer que pense com as balizas do curso da CBF, né?
Não. Nem o Diniz, né? Pois é. Não, o Ô, Vanderlei, Cássio. inclusive, fala. Não, diga. Não, o Vanderlei, um cara que foi o maior treinador da sua época de Sim. jovem. E deu uma época que ele ficou um pouco afastado, ele parou de se reciclar, mas hoje, de novo, ele está mostrando que ele está diferente da maioria. Acho que o problema do Vanderlei é que ele começou a querer se meter em muitas áreas do clube. Se ele se limitasse a ser treinador, ele provavelmente teria tido uma carreira muito melhor. Mas ele virou empresário, virou gerente de futebol. Acho que isso confundiu a cabeça dele. Mas eu queria te comentar o seguinte, ouvir tua opinião. Mais uma vez, como já aconteceu, outras tantas, a gente teve o dissabor de perder uma jovem promessa, já, de certa forma, uma realidade, por um valor financeiro muito baixo, desproporcional. Foi o caso do Evanilson. Isso se deu porque o Evanilson não teve o seu contrato renovado no momento oportuno. Então, eu assisti uma entrevista do presidente, do Mário Bittencourt, e ele explicou, não disse que isso foi coisa da gestão passada, mas que ele não queria condenar ninguém, porque muitas vezes um jogador nessa idade ele é avaliado pelo que rende no momento e ele passa a render mais depois, aí se perde a oportunidade e tal. Que isso era uma coisa natural, que o que ele tinha promovido, estava promovendo para tentar evitar essas situações, era uma maior integração da base com os profissionais, a equipe técnica do profissional assistindo mais a base indo à barra para fazer treinamentos, de forma que essa possibilidade de se subavaliar um talento ela fosse minimizada. Queria que você falasse um pouco, mesmo isso era assim, agora é diferente, e quais são as transições, quais são os cuidados, as características dessa transição base profissional? Marcos, não é a primeira vez, nem segunda vez, nem terceira vez que se fala em maior integração da base com o profissional. Isso já foi feito em outras épocas. Depende do treinador, depende da comissão técnica em cima. Uns, vamos fazer integrado. Aí cai o técnico profissional cai toda hora. O técnico de base dura muito, né? Ele geralmente só quando é promovido, né? Raramente é uma demissão. Acho que uma média, uma demissão no treinador de júnior, vamos dizer assim, que é o que é mais demitido, a média talvez um em cada 4 anos. No juvenil infantil, um a cada 6, 7 anos. Então, no treinador, não. O Fluminense é o segundo clube no Brasil mais demitiu nos últimos 20 anos. O nosso rival aí da Gávea é o que mais demitiu, o Fluminense é o segundo lugar. Então, não é isso. O que aconteceu com o Evanilson foi uma conjuntura de azares para o Fluminense. Tá? E eu não isento a gestão atual. Eu acho que a culpa tem que ser compartilhada da gestão passada e a própria gestão. O Evanilson teve um péssimo ano de 2018, então não se pensou em renovar. Em 2019, ele já começou o início bombando, gol atrás de gol. Quando chegou em abril de 2019, a base pensou, vamos renovar com ele. Tem contrato até final de 2020, vamos renovar com ele. Só veio uma ordem de cima, porque já tinha se decidido que haveria uma eleição fora da época normal. Então, a ordem que veio, não renovar nenhum contrato a partir de agora, deixar a próxima diretoria decidir. Então, qual foi o erro da gestão passada? Demorou-se a ver o potencial do Evanilson. Isso pode acontecer. Mas por que eu não isento a gestão atual? Porque havia tempo. Uma das principais razões do descontentamento do Evanilson era que ele sentia que não estava tendo chance. Já várias pessoas tinham passado à sua frente. O Pedro não, ele já era mais velho. O João Pedro, o Marco Paulo, e todo mundo na frente dele, e ele estava começando a ficar descontente e nervoso, porque é normal. Um atleta, quando chega com 19 anos,
e não foi profissional, que começa a ficar nervoso, que não sabe o que vai ser a carreira dele. Quando a gestão atual assumiu, ela deveria ter procurado diretamente o Evanilson e rapidamente ter tomado a providência. E ela foi avisada que havia problema. Só que não. Foram atrás de um jogador, não sei se vocês vão lembrar que ele foi tão rápido no Fluminense, mas talvez vocês lembrem, foi recente, o Lucão. Isso é uma gota d'água, porque o Evanilson falou, pô, mas Lucão do break. mais um atacante. Isso. E isso irritou profundamente o Evanilson, porque mais uma gestão, mais gente vai passar na minha frente. E ele aceitou o assédio do Tom Benz, Leia Suran, e aí pelo menos aí nós tínhamos 60%, né, porque ele não foi um jogador gerado desde pequenininho em Xerém, ele veio lá do Nordeste, então nós tínhamos 60%. Aí o Mário, até por conhecimento que ele tem com o Uran, conseguiu 30%, eu achei até que ele tinha que ficar com menos, mas ficou com 30%, mas nessa brincadeira, por baixo, acho que o Fluminense perdeu 20 milhões de reais. É muito dinheiro. Ô, Cássio, aproveita, já que você está falando da atual gestão do clube, do Mário, como é que você avalia o trabalho nas divisões de base na atual gestão? Já temos tempo para avaliar, para termos uma percepção, uma avaliação da prioridade, pelo menos, e de que investimento deve ocorrer em Xerém? Não estou ouvindo. O Cássio não ouviu, Cezinha. Ô, Cássio, eu pedi para você fazer uma análise da política de formação, né, das divisões de base da atual gestão do Mário Bittencourt. Sim. Olha, vai ser difícil fazer essa avaliação, porque ele começou em junho, né? Eu estava no clube, em outubro eu fui desligado do clube, né? Então tive pouco contato, né? E aí esse ano que eu pensei que ia acompanhar mais, houve essa pandemia, né? Então o futebol parou, né? O futebol de base está voltando agora, né? Mas o que eu vejo, que eu estou um pouco preocupado, é com exatamente a seleção dos nossos profissionais. Já perdemos alguns profissionais recentemente, né? E a seleção está tendo assim muito por indicação. A princípio não me agrada, mas eu também não quero bater o martelo no meu modo de pensar, porque está um pouco recente, né? Vamos ver o que vai acontecer. Há um investimento na área física maior até do que estava correndo na época do Abate, do Peter. Acho que só na época do Davi Fício que houve um investimento maior. Foi muito grande, até porque o filho dele era o diretor, né? O filho do presidente era o diretor da base, Marcelo Fício. Houve mudanças de profissionais e dirigentes nas categorias de base? Sim, total. Houve uma mudança de toda a parte amadora, que é o normal, né? Mudou o novo presidente, mudou toda a parte amadora. E nós perdemos um profissional que, até pelas redes sociais, muita gente não gosta dele, mas eu considero um dos melhores profissionais que eu vi no Fluminense, que é o Marcelo Teixeira. Ele é um cara muito... Ele sempre focou na prospecção de atletas fora do clube e de profissionais. Foi exatamente era o tchan dele, era o diferencial. Mas, por problemas políticos, ele sentiu que o Mário ia assumir, e o Mário não se dão, desde a época da gestão do Peter, lá do profissional, que o Marcelo Teixeira também foi profissional, não foi bem no profissional.
mas ele criou uma rixa com o Mário, e quando ele sentiu que o Mário ia assumir, ele saiu fora, foi fazer lá um estágio na Bélgica, ficou quase um ano fora do Brasil, e largou o Fluminense. Aí houve algumas demissões baseadas em pessoas que a nova diretoria julgaram que eram muito ligadas ao Marcelo Teixeira. Isso, para mim, eu acho absurdo. Mas foram feitos, foram pontuais, não foram muitas, mas foram umas 2 ou 3, e isso me deixou um pouco pé atrás. Agora, não dá para julgar, porque ano de 2020 aconteceu ainda para a base, né? Começou agora, e acho que daqui a um ano vamos ter uma noção melhor. Cássio, deixa eu mudar um pouco aqui a nossa conversa, porque eu e você somos egressos do movimento de torcidas organizadas da década de 70. E você tem hoje nos clubes vários quadros, nos clubes do Rio, pelo menos, vários quadros egressos desse movimento, que era um movimento de democratização, né? O movimento das torcidas organizadas. À época, era de democratização do clube, era da torcida entrar no clube, da torcida interferir no clube, protestar e reivindicar, etc. Você teria alguma história para contar desse período desse movimento de torcidas organizadas, de torcedor mesmo? Bom, talvez tenha sido uma das melhores partes da minha vida, quando eu era só de torcida, né? Não tinha nenhum envolvimento com o clube, né? E, inclusive, primeiro eu fui de torcida, eu era da Força Flu. Tinha o Mário Carlos, já conhecido por muitos aí como Marimundo, na época, já falecido. Ele, não, temos que ser sócios, temos que ser sócios. Aí eu entrei de sócio, em 1979, né? Mas foi uma época muito gostosa, uma época que eu sou de classe média, então eu consegui conviver com pessoas, fui conhecer, né, o que era o convívio com pessoas que não tinham tanto favorecimento econômico como eu tinha, e eu fui começar a viver como tem gente boa que poderia ser aproveitado pelo Brasil afora, né? Mas que não tem uma oportunidade, principalmente de estudo, né? Mas também, às vezes, nem de alimentação, né? Então, foi uma época muito legal. E, cara, e o auge da torcida já era do clube, mas foi aquela caravana em 1984 para São Paulo, e quando nós saímos lá do jogo com o Corinthians, quando saímos para o jogo com o Corinthians, lá da Distrito Avenida Central, e alguém deu uma ideia da gente passar em plena noite de Copacabana, eu acho que era perto de 11 horas da noite, meia-noite, nós passamos com 36 ônibus em Copacabana, soltando fogos e para espanto dos boêmios que estavam ainda nas ruas, né? E foi muito legal. Aí fomos para São Paulo, uma das maiores exibições que eu vi do Fluminense na minha vida, naquele 2-0 com o Corinthians. Realmente nós fomos emboscados, né? Vários ônibus com vidros quebrados. Se você tem ideia, dos ônibus que estavam sob minha responsabilidade, que eram 5, só um que chegou com todos os vidros inteiros, né? Mas assim mesmo foi uma coisa sensacional. Eu acho que hoje, não é só agora com esse governo que nós temos, esse fascismo que as torcidas organizadas estão perdendo espaço. Essa perda de espaço está sendo gradual, fora acelerada. Também não vou isentar 100% a culpa das próprias torcidas, porque houve um momento que realmente a violência estava fora de controle.
Na época me afastei, porque sempre houve brigas, né? Sempre brigávamos com mão, com cinto, com pedra. Com... Agora, começou a ter muita arma de fogo, e aí foi aproveitado desse momento para que se criminalizasse a todos. Em vez de se pegar a pessoa que é bandida, que está infiltrada nas torcidas, a torcida foi criminalizada. A ideia era acabar, né? Não só aqui, como em outros países. Então, a ideia era acabar com essa organização de torcida. Não conseguiram. Mas não vão conseguir acabar, né? Acabar não vão conseguir nunca, porque o ser humano se adapta. Certo? Eu concordo contigo. Muito bem. As organizadas são a resistência. E já que você falou no Mário Carlos... Acho que nosso... Esse é exemplo. Oi. Não, estamos entrando nos acréscimos. Tá, eu vou só fazer uma referência aqui ao Mário Carlos, Marimundo, que tinha esse apelido porque ele mantinha o estilo hippie nas arquibancadas e tal, e aí acabou o Marimundo. E o Mário, ele... Tinha o cabelo igual a Jesus Cristo, e até a cintura. A gente tem um amigo que diz que dos mortos nós podemos falar porque eles não precisam enfrentar os rigores da vida. Então, como o Marimundo já morreu, o Mário entrou para a sócia do Fluminense, mas nunca pagou mensalidade. E ele se elegia para o conselho e era difícil suspender o Mário ou cancelar a inscrição do Mário como sócio, porque o conselheiro tinha que, para ser destituído, tinha que ser levado a voto no conselho. E o Mário sempre conseguia se safar. Aí, uma vez, lá, uma sessão lá, ele não articulou corretamente, acabou tendo sua matrícula cancelada por conta da falta de pagamento da mensalidade. Não sei se o Cássio lembra disso. Mas, Marco, vai você. Esqueci, fato. O Mário conseguiu a proeza de pular de cueca na piscina, na década de 80, quando isso era Fluminense, um clube super conservador. O Mário uma vez se revoltou, porque já era 1h da manhã, queriam fechar o bar. Então, pararam de servir cerveja, então, igual aquelas bolachas de chocolate. Ele conseguiu pegar aqueles potes de, acho que era só de 20 litros de sorvete, que bom, e começou a distribuir sorvete em cima de bolachas. Distribuiu mais de 20 litros, que foram dois negócios daquele. Ele distribuiu para todo mundo que estava no bar, todo mundo comeu sorvete de graça. E o Mário saiu dessas duas travessuras, vamos dizer assim. Né? E só conseguiu... Tem história. A gente pode fazer um programa só para contar a história do Mário. Pois é, o Cássio, evidente, um grande prazer revê-lo, um grande prazer trocarmos ideias, ouvir um pouco da sua experiência, mas, na verdade, Cezinha, a gente tinha que gravar uma série com ele, né? O Cássio tem a memória viva do clube, muitas histórias, do clube e fora do clube, né? Da torcida, dos estádios, das caravanas, etc. Então, com certeza, é um forte candidato a voltar aqui para conversar com a gente, uma outra pauta das várias que você pode falar. Queria te agradecer muito, Cássio. Prazer te ver aí com saúde e despedir de você. Saudações tricolores. Saudações tricolores.